Salve, salve galera, sou o professor Zé Eduardo, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. Essa aqui é a continuação da nossa aula de modernismo da primeira fase, fase heróica. Esse aqui é o segundo episódio, a aula anterior trabalhamos aí o primeiro episódio, onde trabalhamos a Semana de Arte Moderna. E agora galera, a gente vai para o segundo episódio, onde a gente vai detalhar os artistas e as características do modernismo. Pessoal, contando com a ajuda de vocês, curta aí nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. E compartilhe se possível. Com isso, galera, vocês vão estar ajudando a levar mais arte, mais cultura para o pessoal. Ok? Nós pesquisamos, dedicamos muito a fazer esses vídeos. E com a sua ajuda, vamos levar mais arte e cultura para a galera. Gratidão! Este é o Palacete das Rosas, antigo Clube Araraquarense. Este é um projeto e obras foram feitos pelo arquiteto Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Sua fachada representa o auge da elite do café e a República Velha da cultura estrangeira dominante chamada Belle Époque. Uma obra estilo neoclássico. Suas janelas e portas simétricas representam a geometria da perfeição, com colunas em coríntio lá da Grécia Antiga ainda. Sua fachada representa a razão prevalecendo sobre a emoção, assim como as artes clássicas objetivas, igual ao do parnasianismo. Só que nós temos um típico exemplo da arte clássica representada nessa fachada. Essa arte clássica vem lá da Grécia Antiga, Roma Antiga, mais de milênios atrás. Observamos aqui o racional prevalecendo sobre o emocional. Vemos que à direita, 1, 2, 3, 4 colunas em equilíbrio com a esquerda, 1, 2, 3, 4 colunas. As duas janelas igualmente colocadas. Se você for subindo lá, você vai ver então as colunas unidas por uma abóbada romana, uma coluna, lembrando Coríntio, né? Coríntio, que são as heranças gregas e romanas. Por isso, pessoal, quando os modernistas queriam bater de frente com essa cultura, eles queriam bater de frente com essa marra que a gente estava ainda presa aos milênios anteriores, e esquecendo do seu povo, esquecendo do povo brasileiro. Ok? Continuando e aprofundando nossos estudos aí, temos aí as características gerais da primeira fase do modernismo e os seus artistas. Então aqui, pessoal, nós temos os artistas em destaque: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira nos poemas. E os pintores, nós temos Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. E na música, Heitor Villa-Lobos, inclusive a música de fundo é dele. E a música que a Adriana Calcanto cantou também, né? A orquestra, grande maestro Heitor Villa-Lobos. Entendendo melhor agora as características da primeira fase do modernismo. Então aqui, as características mais importantes para a gente destacar da primeira fase do modernismo é a ruptura, é a valorização do cotidiano, é a arte livre, a poesia livre, é a mudança cultural da mentalidade da época. Ruptura, galera, quer dizer o quê? Que eles rompem com o parnasianismo e suas regras, a subserviência, a cultura estrangeira, o tradicionalismo estanque, monolítico padrão. Ou seja, essas regras aqui, que o parnasianismo pregava, ou que o parnasianismo seguia, vinha de um padrão monolítico, lá congelado desde a época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, da cultura clássica, que obviamente seguindo as exigências da cultura estrangeira. Então a ruptura com isso daí, para dar liberdade para a escrita, para os artistas produzirem suas obras. Pessoal, valorizar o cotidiano significa o quê? Que agora o herói é brasileiro, né? Chega dos moldes de heróis estrangeiros, destacando o povo brasileiro em suas principais origens, seja indígenas, seja dos brancos, seja dos negros. A velocidade, galera, é um destaque muito importante, principalmente por causa que vai alterar o cotidiano da época. O Brasil é um país, na época, rural, economia agrária, porém, a crescente indústria e a criação do automóvel vai fazer com que as cidades comecem a mudar o seu tom do cotidiano. Arte livre,
poesia livre, abaixo as métricas do parnasianismo, linguagem popular em destaque, como gírias, sotaques, e a liberdade dos temas, para o poeta, para o escritor, para o pintor, para o músico, escrever, pintar, musicalizar o que ele quiser, né? E claro, galera, a mudança cultural da mentalidade foi uma grande batalha, foi muito difícil, né? Porque esses artistas eram os artistas muito criticados na época pela imprensa e pela elite financeira, elite dominante da época. Os modernistas queriam superar a arte da Belle Époque, que era a arte dominante. Para romper com a mentalidade provinciana, eles foram influenciados pelas vanguardas artísticas europeias. Pessoal, essa aqui é a parte, eu acho que mais importante do vídeo. Mesmo que você dormiu ou rodou o vídeo inteiro e não viu nada, essa aqui é a parte mais crítica, eu acho, onde a gente vai unir todos os nossos conhecimentos que a gente buscou até agora, que são as influências artísticas. Vou dar um exemplo aqui com Mário de Andrade. Mário de Andrade criou essa obra Macunaíma, que é o nosso herói sem caráter aí, esse épico que ele criou. Mas para ele criar esse herói, para existir, precisou existir o que antes? Teve que existir antes, pessoal, os sertões do Euclides da Cunha e o Urupês do Monteiro Lobato. Mas como assim? O fato de Euclides da Cunha ir lá para o sertãozão, lá em Canudos, retratar aquele povo esquecido, nessa obra, os sertões, aquele povo sofrido por causa daquele conflito da Guerra de Canudos. O fato de Monteiro Lobato escrever sobre o Jeca, escrever sobre o Jeca Tatu, que era aquele rapaz, aquele senhor esquecido lá no interiorzão. Ou seja, esses pré-modernistas influenciaram o Mário de Andrade a produzir futuramente o Macunaíma. E na poesia do Oswald de Andrade, o que nós temos? Nós temos os poemas telegráficos, os sotaques, as gírias aparecendo dentro dos poemas. De onde vem essa influência? Essas poesias telegráficas eram poesias que lembram bem a ideia do futuro chegando ali, o futurismo, né? Poesias curtas, imediatas, esses sotaques, essas gírias, esse jeito desbocado de escrever, lembrando um pouco o anarquismo do dadaísmo, né? Então, o Oswald, na sua proposta, que a gente vai estudar mais a fundo, chamado de antropofagia, busca então o que é estrangeiro, pegar o melhor do estrangeiro e aplicar para a nossa realidade. E finalizando, pessoal, nosso Manuel Bandeira, no poema O Sapo, critica de frente assim o parnasianismo, mostrando então toda essa crítica, esse combate, né, à literatura estrangeira, à arte estrangeira. Essa poesia, O Sapo, é lida na Semana de Arte Moderna. Tanto que o Manuel Bandeira não foi, mas quem leu foi o Ronald Carvalho, e aí rolou aquela manifestação, aquela briga, aquele xingamento, né? Então a gente tem aí um ambiente onde os artistas se propõem a romper, e por isso que essa batalha, essa destruição com o passado, eles também vão ser conhecidos como a primeira fase do modernismo, a fase heróica. Valeu! Pessoal, chegamos até aqui então ao final dos nossos episódios, no estudo sobre o modernismo. Garanto que você chegou até aqui, você recebeu e ganhou uma boa bagagem cultural, uma boa bagagem artística. Fica uma dica então, uma dica musical. Conheçam a música Trenzinho do Caipira, do nosso maestro modernista Heitor Villa-Lobos. Nessa música, os instrumentos representam o som de um trem. Os instrumentos da orquestra representam o som de um trem, deixando uma música muito legal, vale a pena conferir, uma homenagem aí para esse período que o nosso maestro fez. Pessoal, gratidão aí por vocês acompanharem a nossa aula. Fica para a próxima então, mais dicas, mais artes, mais cultura aqui com a gente. Legal? Arrivederci, hasta luego, a bientôt. Fui! Pois é, pessoal, são mais de 20 anos de magistério, pesquisas, livros didáticos, né, sites educativos. E o que eu dou a dica aí para vocês aí, de vocês se aprofundarem nesse assunto, é com Alfredo Bose aí, História Concisa da Literatura Brasileira, e nosso Antônio Cândido e José
Aderaldo Castelo, em Presença da Literatura Brasileira, Modernismo, História e Antologia. Então essas duas obras aí desses teóricos da literatura são um bom alicerce aí para a gente entender melhor, se aprofundar mais sobre esse período e sobre a literatura brasileira modernista. Fica a dica aí, ok, galera? Bons estudos, boas pesquisas. Fui, agradecido!